Aleluias, glória seja dada ao nome santo do Senhor nosso Deus. Quero cumprimentar a todos os irmãos, ouvintes, internautas que estão nos acompanhando, nos assistindo, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Com muito louvor estamos na presença do Senhor neste domingo, glorificando, exaltando e bendizendo ao nome do Senhor através deste culto que está sendo transmitido. Eu quero convidá-los neste momento para a meditação da palavra de Deus. Abram as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 14, verso de número 15 ao verso de número 24. Lucas, capítulo de número 14, verso de número 15 ao verso de número 24. A parábola da grande ceia, que diz assim: E ouvindo um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se, dizendo o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, e os aleijados, e os mancos, e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, no decorrer do seu ministério, Ele lançou mão de algumas ferramentas para estar ministrando, para estar ensinando e transmitindo a mensagem do reino dos céus. E uma delas, a Bíblia nos apresenta como sendo uma ferramenta chamada parábola. De uma maneira simplificada para a gente lembrar o que é parábola, nós podemos defini-la como fatos reais do cotidiano, do nosso dia a dia, que Jesus Cristo ele utilizava para exemplificar verdades espirituais. Quando Jesus ele queria facilitar a compreensão dos seus ouvintes, facilitar a compreensão e até mesmo direcionar de uma maneira muito clara o ensinamento e a mensagem que ele estava transmitindo, ele lançava a mão dessa ferramenta. Ele usava as parábolas, ele pegava exemplos do cotidiano, do dia a dia, para poder transmitir a mensagem, para transmitir o recado. Aqui, na parábola da grande ceia, é exatamente isso que ele está fazendo. Para nós lembrarmos, compreendermos como ele chega a esse momento, é de suma importância mencionarmos o que inicia a narrativa no capítulo número 14. A Bíblia diz que num dia de sábado, ele vai à casa de uns principais dos fariseus, onde ali também haviam doutores da lei, pessoas instruídas, preparadas para participar ali de um café, para comer pão, para estar juntamente com essas autoridades. Parece até que foi um acontecimento casual, um encontro social ou alguma coisa desse tipo, quando na verdade nós sabemos que os líderes religiosos, as autoridades religiosas, eles sempre buscavam encontrar ocasião contra Jesus Cristo, para poder se levantar contra ele, contra o seu ministério e contra aquilo que ele estava fazendo. A Bíblia nos diz
que no meio daquela reunião, um homem doente hidrópico foi trazido e colocado diante de Jesus. Não por acaso, isso nos remete ao que está registrado no capítulo de número 13, no verso de número 10 ao verso de número 17. Porque 2 eventos de cura acontecem num dia de sábado, onde esses homens, doutores da lei, sábios, principais dos fariseus, eles tentavam censurar e dizer que Jesus ele não estava certo em realizar curas no dia de sábado. Para eles era tão importante manter uma aparência externa, para eles era tão importante defender aquilo que vinha ao encontro dos seus interesses, que o estado de dificuldade, de saúde, que uma pessoa se encontrasse e ela fosse curada por Jesus, não era capaz de demover da mente, do coração e da cabeça dele um comportamento reativo e contrário ao fato de Jesus estar curando essas pessoas. Por que eu cito o capítulo anterior? Porque também no dia de sábado Jesus curou uma mulher numa sinagoga, e agora os principais, os líderes, essas mesmas pessoas levam Jesus para dentro de uma residência e ali colocam diante de Jesus um homem doente, por certo, maquinando, pensando em criar uma situação para incriminar Jesus Cristo, para levantar um problema contra Jesus Cristo, para poder lançar a mão contra a vida de Jesus. Mas aí eu estava sentado pensando agora, refletindo sobre o texto, e Deus trouxe uma palavra ao meu coração sobre este homem hidrópico. Foi agora, eu não posso passar sem mencionar isso para você, querido ouvinte. Este homem doente, por certo, ele estava sem saber o que estava fazendo ali. Ele foi colocado no meio de uma situação que estava sendo maquinada, pensada, uma situação que estava sendo tramada contra Jesus, mas de maneira inocente. Como ele não tinha nada a ver com isso, e Jesus Cristo precisava cumprir o seu ministério de trazer liberdade aos cativos e cura aos enfermos, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo cura aquele homem. Nós estamos vivendo um momento muito difícil no nosso país, no nosso estado, no nosso município, e não por que dizer no mundo também. Muitos dizem que nós fomos arrastados para essa situação por algo maquinado, por algo pensado, por algo planejado por pessoas, por mentes brilhantes e malignas. Assim como este homem fora arrastado para uma situação que ele não tinha nada a ver, nós também talvez tenhamos sido arrastados. O empresário foi arrastado, a pessoa que está com problema de saúde foi arrastado, a pessoa que perdeu o seu emprego foi arrastado. Inúmeras pessoas foram afetadas, sendo levadas, sendo trazidas para uma situação que está acontecendo. Mas como Deus não tem nada a ver com o que o homem planeja de maneira contrária, como o Deus, ele não tem parte com o que o homem pensa para prejudicar ou se levantar contra ele, o reino dele e a obra dele. Assim como aquele homem, ele foi alcançado e foi ali curado por Jesus Cristo, naquele ambiente tramado e pensado, com tudo que está acontecendo. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Não importa se nós fomos arrastados, Deus ele tem o controle de todas as coisas. Não importa se mentes malignas e brilhantes para o mal pensaram em prejudicar, o nome de Deus será glorificado através das nossas vidas nesta situação que estamos vivendo. Mas pastor, pessoas estão morrendo. Não tem problema, se ele está salvo em Jesus Cristo, ele acabou a carreira, ele cumpriu a sua jornada e ele agora está com o Senhor na eternidade, melhor do que nós que estamos aqui bem, ainda servindo ao Senhor nessa terra. Entendendo um pouco mais do pano de fundo do que acontece aqui nesse texto, Jesus Cristo, após curar aquele homem, ele se volta para duas classes, primeiramente para os convidados, depois ele se volta para aquele que organizou o banquete. Aos convidados ele dá uma lição. Quando ele percebe que eles estavam brigando pelos primeiros lugares, pelos lugares mais importantes, pelos locais de destaque, ele diz que essa não devia ser a motivação, que isso não devia ser o que moveria, o que incentivava aqueles homens, porque poderia acontecer uma situação que eles acabariam passando uma vergonha, se chegasse alguém mais honrado do que ele. Então Jesus Cristo começa a trabalhar a sua motivação, a sua intenção, o seu pensamento. Ele não pode ser movido de maneira errada. Aquilo que te leva a fazer algo, aquilo que te leva a comparecer em algum lugar, aquilo que te leva a se prontificar a alguma situação, não deve ser movido pelo motivo errado. Jesus Cristo, Deus, ele fala para mim e para você, as nossas motivações, aquilo que nos impulsionam, aquilo que nos levam a fazer
seja lá o que for, na obra dele, no nosso trabalho, tem que ser com o coração puro, não pode ser com o coração faccioso, não pode ser com segundas intenções, não pode ser pensando em benefício próprio, porque se assim fizermos, nós corremos o risco de sermos envergonhados em algum momento da nossa caminhada. E isso nos é ensinado por Jesus Cristo, que aquele que tenta se promover, aquele que tenta se exaltar, aquele que tenta se projetar, ele corre o risco de ser humilhado, e por certo o será. Em terceiro, ele fala para aquele que organizou a festa: você está organizando a festa e o seu convite ele está sendo feito de maneira errada. Não se preocupe em convidar pessoas de projeção, pessoas de nível, pessoas de dinheiro, pessoas de posse. Não faça isso. Na verdade, você precisa direcionar o seu foco, o seu alvo, o seu convite para pessoas diferenciadas, diferentes. Porque aqueles que são favorecidos por um convite seu, estando eles num patamar diferenciado, por certo se pensará que você está pensando, está esperando receber algum reconhecimento e alguma coisa em troca. Mas aqueles que são favorecidos e alcançados, mesmo estando numa condição inferior, por certo eles sabem que a gratidão será o máximo que bastará para eles, porque eles não têm como recompensar. E a sua motivação no banquete, na festa, na recepção, no convite, tem que também ter a motivação correta, a motivação certa. E se isso acontecer, e se assim fizer, você será participante, a pessoa será participante na ressurreição dos justos. Aqui Jesus Cristo menciona a ressurreição, talvez pela primeira vez na Bíblia. Aí entramos no verso de número 15 que nós lemos, como quando um dos que estavam presentes, então se animou, se alegrou: opa, então se for assim, por certo nós comeremos do pão, nós sentaremos à mesa, participaremos do banquete. Jesus Cristo: oh, baixa tua bola, espera aí, não é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Por certo, doutores, líderes, eles pensavam que a forma como viviam, a forma como conduziam, como levavam as coisas, eles estavam se cacifando, se condicionando, se autopossibilitando de terem o direito de estar na eternidade. E Jesus Cristo disse que não. Jesus Cristo ele veio para anunciar o reino de Deus e para ensinar e falar acerca do reino de Deus. Então ele lança a mão da parábola da grande ceia. Quando ele está falando de um certo homem, ele está falando de Deus. Quando ele está falando daquele banquete, ele está falando daquilo que havia sido preparado. A Bíblia nos fala de 2 convites que é feito por este homem, e era o costume da época, era o costume dos dias de então. Primeiro se fazia um convite anunciando que haveria um banquete, anunciando que haveria uma festividade, que haveria uma programação especial, para que as pessoas confirmassem a sua presença. A Bíblia nos permite, através dos estudiosos também, entender que esse primeiro convite é aquilo que for anunciado na lei e nos profetas, no Antigo Testamento, aquilo que já fora predito acerca da vinda do Filho do Homem, acerca da vinda do Filho de Deus, acerca daquele que viria a cumprir a promessa que já havia sido feita desde o princípio de todas as coisas. O segundo convite é o convite através da pessoa de Jesus Cristo, quando ele prega as boas novas de salvação. Então Jesus Cristo ensinando, ele fala: um certo homem, Deus, ele prepara um banquete e ele envia o convite, ele envia o anúncio, ele envia o informativo acerca da boda, da festividade, para que os homens ouçam. De início os homens aceitam. No Antigo Testamento, o povo, a nação, as pessoas ouvindo que haveria de vir o Messias, o Filho de Deus enviado. O primeiro convite é aceito, é recebido por eles. Quando o segundo convite, o segundo anúncio, a informação de que chegou a hora, porque o banquete já estava pronto, porque o banquete já estava preparado, prontamente os convidados que haviam dado a certeza que participariam, ou seja, os judeus, o povo da aliança, o povo escolhido, ele diz: não quero, eu estou ocupado. E irmãos, todos já sabem, as desculpas foram as mais esfarrapadas possíveis. Comprei um campo, tem que olhar quem compra um imóvel, uma propriedade sem conhecer primeiro. Comprei 5 chutas de boi, ou seja, comprei 10 animais para trabalhar, e tem que testar. Quem compra animal sem primeiro testar? O terceiro: eu vou me casar, casei, não dá para ir não. Ou seja, nós vemos compromissos de negócios, nós vemos compromissos de trabalho, e nós vemos compromissos familiares sendo representados aqui. E o povo, aqui representado por esses 3 personagens que recusaram, representam todos aqueles do Antigo Testamento, todo o povo escolhido, a nação judaica, que também rejeitou o convite, o segundo convite, a confirmação do convite que veio através de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz então
que aquele homem, na parábola, que havia preparado a ceia, ele se indigna. Ele fica muito chateado com o desrespeito, com a afronta, com a maneira ofensiva como fora tratado. Então ele abre as portas. E ao abrir as portas, ele não cancelou o convite, o banquete, ele não mandou jogar as comidas fora, não. Pelo contrário, só vai aí pelas ruas, pelos becos, chama pessoas, convida as pessoas das mais diversas classes. O servo vai e volta: Senhor, feito está como ordenaste, mas ainda há lugar. Então ele diz: vai, e pega pessoas de classes mais baixas ainda, e força-os a entrar. E isso acontece. A palavra de Deus nos traz um ensinamento muito grande. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram, não o quiseram. Graças a Deus que os judeus foram arrogantes e não receberam Jesus como Messias. Graças a Deus que eles recusaram e não receberam Jesus como Messias. Sendo assim, nós somos alcançados pela graça de Deus. Jesus Cristo está lançando aqui um ensinamento muito importante para os doutores da lei, para os fariseus influentes daqueles dias. A motivação de vocês, o pensamento de vocês, o comportamento de vocês, na mente e no coração vocês acham que vocês estão certos. Na mente e no coração vocês acham que estão fazendo da maneira correta, quando na verdade vocês estão errando. Quando na verdade vocês estão malhando em ferro frio, vocês estão perdendo o tempo de vocês. Estamos na luta, estamos na prova, estamos na dificuldade, sim, queridos irmãos. Mas a nossa motivação, aquilo que nos move, aquilo que nos incentiva, aquilo que nos faz permanecer na nossa caminhada, não pode ser uma motivação incorreta. Nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos a quem nós aceitamos, nós sabemos a bondade de termos sido alcançados pela graça de Deus em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus para mim e para você nessa noite é exatamente esta: nós não podemos ser arrastados, nós não podemos ser confundidos, nós não devemos ser enganados. Pelo contrário, a palavra de Deus ela está muito clara. Assim como na parábola da grande ceia, que ainda havia lugar, nos dias de hoje ainda há lugar para aqueles que querem ser salvos, ainda há lugar para aqueles que querem ser libertos, ainda há lugar para aqueles que querem ser transformados, ainda há lugar para aqueles que querem ter a sua família abençoada pelo Senhor nosso Deus, ainda há lugar para que tudo seja mudado na sua vida. Basta que a sua mente, o seu coração e a sua vida seja alcançada pelo Senhor nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Preste bem atenção. Quando Jesus Cristo ele aproveita o gancho para transmitir essa mensagem, ali no verso de número 15, Deus ele me fez lembrar de algo que aconteceu na minha vida. Talvez você que me ouve nesse momento pense: mas o sexto sentido, uma premonição, um pressentimento me faz sentir, me faz pensar em algumas situações, em algumas possibilidades. Eu quero te dizer que Deus ele aproveita os ganchos e as oportunidades para alcançar a vida das pessoas. Não é premonição, não é sexto sentido, não é nada disso. É o Espírito Santo de Deus já trabalhando na sua mente, no seu coração, já trazendo à tua vida evidências de que você precisa mudar e de que você precisa ter um encontro com Ele. Eu me lembro quando eu estava afastado dos caminhos do Senhor, na minha adolescência, que uma vez Deus ele me deu um sonho, que eu tinha um pequeno comércio ao lado da minha residência, da casa dos meus pais, e que eu estava numa noite chuvosa, debaixo da cobertura daquele comércio, com um colega que nós fomos criados junto e uma outra pessoa que eu nunca tinha visto na vida. E aquela pessoa, e no meio daquele momento, nós estávamos tomando café com uma bebida alcoólica muito forte, no sonho, isso no sonho. E no final das contas havia um desentendimento entre mim e o colega que fora criado comigo, e ele quebrava a garrafa daquela bebida alcoólica e me cortava todinho, me furava todo com o caco daquela garrafa. Mas pastor, o que isso tem a ver com o que você está falando? Falando para você que não existe premonição, não existe nada disso, é Deus falando. Tempos depois, passado, não lembro, se meses, se anos, numa noite chuvosa, eu estava debaixo da cobertura daquele comércio do lado da casa dos meus pais, exatamente com esse colega que eu fora criado, e exatamente com aquela pessoa que havia visto no sonho, que eu não conhecia e não morava na nossa rua, e veio morar tempos depois na nossa rua. E o que nós estávamos fazendo naquele momento, isso já na realidade, bebendo café com a mesma bebida alcoólica muito forte, e que na época era vendida numa garrafa de vidro. Até então eu não lembrava de nada, não pensava em nada.
De repente começou uma discussão entre mim e um colega que morava lá na rua. Naquele exato momento Deus trouxe a minha memória, eu não havia voltado para Jesus, irmãos. Preste bem atenção, eu estava afastado. Não foi premonição, não foi nada disso. Foi Deus através do Espírito Santo me alertando, me avisando que eu estava correndo risco. De repente eu lembrei daquela discussão, olhei para a garrafa. E a discussão que no sonho terminava de maneira trágica, eu dei um outro rumo para ela. Eu botei panos quentes, eu deixei aquilo quieto. Eu peguei, Deus me fez lembrar na hora, lembra do sonho que eu te dei? Na hora Deus me fez despertar e acordar. Premonição? Não. O Espírito de Deus revelando. Você que está ouvindo essa mensagem, está vendo essa mensagem, você que tem sido alcançado pelas mensagens pregadas e tem sentido dentro de você algo falar, algo bater, te impulsionar para uma mudança. De repente você já teve algum tipo de experiência e não sabia a definição, e alguém possa estar dizendo que é uma premonição, que é horóscopo ou coisas desse tipo. Não. Eu quero dizer para você, assim como o menino Samuel, Deus chamou 3 vezes e ele de início não ouviu. Deus está falando contigo. Deus está falando contigo através do Espírito Santo. Deus está te alertando. Deus está te mostrando. Ele está batendo a porta do teu coração, porque Ele quer entrar na tua vida. Ele quer entrar na tua vida porque ainda é lugar. A porta da graça ainda está aberta. A porta da salvação ainda está aberta. E porque pregamos, porque insistimos, porque anunciamos, porque falamos, assim como Ele disse, forçai-os a entrar, convencei-os a entrar. Não tem aquela experiência quando você entrou na loja, você não queria, e o vendedor te apresentou algo e te mostrou os motivos, e te mostrou como é que seria positivo, que valia a pena o investimento, e você não queria, de repente você compra alguma coisa e sai. Você não estava ali programado para comprar nada, mas você foi convencido. Nós pregamos porque o Espírito Santo, Ele está batendo ao teu coração, convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. Talvez no seu pensamento, na sua mente, no seu coração, você não está nem pensando em aceitar Jesus. Você não estava nem pensando em assistir esse culto. Você não estava nem pensando em participar de nada neste domingo à noite. Mas o Espírito Santo te colocou assentado na frente do computador, com o celular na mão, e Ele está falando com você agora. O nosso Pai Celestial tem preparado esse banquete. Os judeus o recusaram, não o quiseram, e nós temos sido alcançados pela graça. Você está sendo alcançado. Não resista. Não feche a cara. Não endureça o seu coração. Deus está falando para você que a mesa está pronta, está posta, está preparada. E há um convite sendo feito para a tua vida. Não faça como os homens dessa parábola que recusaram. E no final do texto, no último verso da sequência, lá no verso de número 24, está escrito, registrado, que aqueles que foram convidados e rejeitaram nunca se assentariam ao banquete. Não rejeite. Não endureça o seu coração. Não feche o seu coração. Não feche a sua vida. Jesus Cristo é aquele que pode mudar a história da tua vida. Jesus Cristo é aquele que pode mudar a realidade. Talvez você está sofrendo, você não está aguentando, você não está suportando o que está passando. Eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer morada na sua vida. Vamos orar neste momento. Vamos orar neste momento crendo que o nosso Deus poderoso, através do Espírito Santo, Ele fala contigo. Ele vai à tua vida, à tua casa, onde você está agora, para lhe alcançar. Aleluia. Neste exato momento, eu creio pela fé, que Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos, pensamos ou esperamos. Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos na tua presença, Senhor. A tua palavra, Senhor, foi apresentada, ministrada, pregada. Palavra de salvação, Senhor. E nós cremos que essas vidas, essas pessoas que são alcançadas agora, assim como o homem hidrópico, que não tinha nada a ver com nada, e muitos não têm também a ver com a situação que está acontecendo, agora podem ser alcançadas com o seu milagre, Senhor. E de igual forma, Senhor, como os judeus rejeitaram, abriram mão, não quiseram, e nós temos recebido a oportunidade, a porta, Senhor, está franqueada para todos aqueles que crerem, todos aqueles que o receberem. Então, em nome de Jesus Cristo agora, Senhor,